Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe o seu corpo, Deus abençoe a sua alma e Deus abençoe o seu coração. Que Deus lhe dê uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana onde você venha buscar as bênçãos de Deus e venha, mais do que isso, você venha ter um relacionamento com Deus. Você venha se propor a ser uma pessoa melhor em Cristo Jesus. Você venha se propor a ser um homem melhor em Cristo Jesus. Você venha se propor a buscar o Espírito Santo de Deus. Faça declarações poderosas, agradeça por aquilo que você tanto pede e Deus vai fazer grandes coisas. Seja a mudança que você tanto precisa. Seja a mudança que tanto você precisa. Não fique apenas buscando a solução em outras coisas, mas seja a mudança que tanto você precisa. Já falei aqui que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Abraão, ele tinha um sonho, mas ele criou um ambiente para o seu sonho. E a mesma coisa somos nós, queridos. A mesma coisa somos nós. Nós devemos criar um ambiente de nossos sonhos. Nós devemos criar o ambiente daquilo que Deus nos chamou para fazer, daquilo que Deus nos chamou para a gente estar vivendo. Amém? Então vamos lá, queridos. Queridos, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante nesses dias de hoje. Eu quero falar sobre os cristãos, né, que são, mas não são. Como ser pessoas de Cristo, pessoas do reino? Como ser? Então, eu gostaria de dar o tema dessa mensagem, a essência é Jesus. Né? A essência é Jesus. Eu gostaria de abrir aqui na palavra do Senhor, que se encontra em Lucas 15, 25 a 29, diz o seguinte: E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música, as danças. E chamando os servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tanto anos, se nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado? Ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Queridos, o que nós podemos observar aqui, meu irmão, é primeiro que ele estava dentro da casa do pai, mas não estava com o pai. Queridos, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão desviados. Não sofreu a metanoia. Tem dois versículos que eu sempre gosto muito, que é 1 Coríntios 5,17, que diz o seguinte: Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9 vai dizer o seguinte, que se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, em teu coração crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. Interessante, queridos, que ele estava na casa de Deus, mas ele não sofreu metanoia. Você percebe que ele não sofreu mudança. A questão não era o lugar onde ele estava, a questão não era a oportunidade que ele tinha, mas a essência do coração dele. Então, ele estava dentro da igreja, pode-se dizer assim, trazendo para os contextos normais, ele estava dentro da igreja, mas estava desviado. Né? Estava perto do Pai, mas estava longe no Espírito. Né? Queridos, uma coisa que nós aprendemos é o seguinte, que saber que eu sou me livra da desgraça do que dizem que eu sou. Saber que eu sou me livra da desgraça do que dizem daquilo que eu sou. Isso fala aqui de paternidade. Saber que eu sou filho de Deus, né? Eu quero comungar com Deus, né? Comungar com meus irmãos, comungar com as pessoas que estão ao meu redor. Agora, o que ocorre é o seguinte,
é que nós podemos observar que as pessoas não se desenvolvem no espírito, as pessoas elas não querem compromisso com Deus, as pessoas estão dentro da igreja e é tão pior quanto aquelas pessoas que estão lá desviadas da igreja, as pessoas que não querem nada da igreja. Isso é o que? A religiosidade, queridos, tem três facetas. A apostasia, o que é apostasia? Aqueles que estão dentro da igreja, mas não andam como cristão. Eles se afastam dos preceitos bíblicos. Eles se afastam da doutrina bíblica. Eles se afastam dos dogmas, que são são marcos que não pode ser tirado. Não pode ser tirado. Por exemplo, hoje em dia as pessoas estão, os namorados transando com as namoradas dentro da igreja. Dentro da igreja. Né? Hoje em dia, mudança de sexo dentro da igreja. Hoje em dia, nós podemos observar homossexualismo liberado dentro da igreja. Isso é o quê? Apostasia. Apostasia. O sincretismo, você acredita em tudo. Você vai acreditando em tudo. Então, são pessoas que estão se perdendo dentro da igreja. Hoje, as pessoas acreditam em folha ungida, em rosa ungida, em sal ungido, em tudo que você imagina, as pessoas acreditam. E, queridos, Deus não me fez chegar até aqui, cursar teologia, 5 anos, né, na época, a época áurea da teologia, né, porque hoje em dia se faz teologia, glória a Deus por isso, né, porque é melhor do que nada, mas a maneira que faz teologia não é uma maneira tão intrínseca, contundente como se fazia antigamente. Mas isso não quer dizer nada, mas quer dizer tudo. É uma questão filosófica. Mas o que ocorre? E me lembro para a raiz que Deus me colocou, quando eu cresci no evangélico, quando Deus me deu essa missão de pregar o evangelho. Agora é o seguinte, com transformação, com metanoia. Eu não cheguei aqui, queridos, para poder passar a mão na cabeça de ninguém, né? Nem na minha. Eu cheguei aqui para falar a verdade. O evangelho é uma verdade. Então ele caiu também no normalismo, nominalismo, aquele cristão que se acomoda com o sistema. Aquele cristão que se acomoda com o sistema. E o normalismo, a égide do pecado, a égide de estar dentro da igreja, mas estar fora da igreja. Então, queridos, é um contexto muito contundente, porque aquele jovem ele estava desviado dentro da igreja, né? E o que nós podemos observar é saber quem eu sou me livra da desgraça dos que dizem que eu sou. Vivemos em um mundo onde as pessoas sabem tudo sobre si, mas tudo sobre os outros, mas nada sobre si. Esse cara, esse filho mais velho, ele viu que o irmão tinha chegado, tinha reabilitado. O irmão sofreu uma mudança. Deus estava tratando com o irmão. O irmão queria uma nova chance. Queridos, aquela história. Se é uma pessoa que é uma nova chance, dê essa chance às pessoas. Interessante que ele chegou com o coração quebrantado, arrependido. O irmão chegou com o coração quebrantado e arrependido. E o irmão que estava dentro da igreja, não quis saber sobre isso. Por quê? Porque a metanoia, queridos, ela vai fazer com que você tenha amor ao próximo. Agora, você não vai concordar com o pecado de ninguém, não. Você não vai concordar com o pecado de ninguém. É um processo. Tem coisas que são processo, né? Então, o nominalismo é o Cristo nominal. Eu sou cristão, mas não tem os frutos do Espírito. Gente, o que caracteriza um cristão são frutos do Espírito. Aquele homem estava dentro da igreja, mas não tinha os frutos do Espírito. Aquele homem estava dentro da igreja, mas não tinha a essência do Espírito. Aquele homem estava dentro da igreja, mas não tinha a glória de Deus, né? Ele sempre caía, queridos, e algo sempre cai no seguinte, na paternidade que você tem diante de Deus, né? Então você vai ver, por exemplo, em Marcos 9:23, o pai de um menino lunático, endemoniado, teve 3 momentos. E ele falou o seguinte: se tu queres, Jesus falou,
eu quero sim curar você, o seu filho. Ele falou para Jesus, Jesus, se tu quiseres, meu filho vai ser curado. Mas Jesus falou assim, eu quero sim curar teu filho, né? E ele complementando, né, falou, Senhor, me ajuda na minha fé. Então ele pediu ajuda, queridos. Pediu ajuda, pediu uma unção de Deus, né? Primeiro, queridos, Jesus não está preso a palavras bonitas. Jesus não está preso a elucubrações. Jesus não está preso a situações. Igreja é lugar de cura, mas não, mas é para quem quer cura. Igreja é lugar de cura, mas para quem quer cura. Ele estava na casa do Pai, mas ele não estava sendo curado, queridos. Ele não queria ser curado. Queridos, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, é relacionamento com Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus. É o que vai distinguir do religioso. O que distingue um cristão de um religioso é o relacionamento, porque existe muito muito trigo no meio do joio. Existe muitos cristãos que não são e que estão na casa de Deus. E por um equívoco, porque se fosse eu e apóstolo Paulo, não tinha dois tempos, querido. A gente passava fogo em tudo e ia ficar só os trigos, mas Deus não é assim. Né? Deus ele opera com destreza, com sabedoria, e nós somos limitados. Igreja, queridos, é um lugar que você... Igreja não é um lugar de perfeição, mas é um lugar de buscar a perfeição. Igreja não é um lugar de perfeição, mas em busca do que é perfeito. Né? A igreja você está ali para buscar o que é perfeito. Você perceba que na arca de Noé, queridos, era algo terrível a arca. Dentro da arca. Ninguém vai dizer que era coisa boa, porque lá tinha estrume de todos os tipos de animais, mas dentro da arca era muito melhor do que fora da arca. Claro que a igreja, queridos, é um meio, um instrumento pelo qual Deus falou ao nosso coração para nos proteger. No versículo 25, queridos, ele demonstrou tristeza pela volta do seu irmão. Mas perceba que o seu irmão, a gente precisa ter a sutileza dos textos. Né? Perceba que o seu irmão, ele vinha de uma metanoia, vinha de um contexto de arrependimento, vinha de um contexto que queria mudança. Queridos, o que é que nós devemos fazer? Devemos ajudar. Nessa minha caminhada de pastor, nessa minha caminhada de evangelista, nessa minha caminhada de preleitor, né, que eu tanto me orgulho, né, quando as pessoas vinham até a mim, né, e eu sou sempre servo, nada mais, eu oferecia meios para que as pessoas mudassem, através do Espírito Santo. Né? E é isso que Jesus faz. Se eu pobre pecador, né, apenas um servo e nada mais, imagine Jesus, que é a excelência da perfeição. Então, queridos, nós devemos sempre se alegrar com aqueles que se alegram. Né? No versículo 7, sempre tem aqueles que vão colocar fogueira, né, na lenha. Queridos, no versículo 27 tem um servo ainda que diz que veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Perceba que tem esse cidadão também. Aqueles que colocam fogo, aqueles que vêm de ser uma pessoa de equilíbrio, ser uma pessoa de até mesmo de paz, ele coloca fogo. Ele quer ver o circo pegando fogo como diz outro para comer o peixe frito e não sabendo que ele está trazendo condenação para si mesmo. Não sabendo que ele está trazendo condenação para a sua própria vida. Não sabendo que ele está trazendo condenação para o ser em si. Né? No versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. Versículo 28 vai dizer o seguinte: mas ele se dignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. E o pai deu aquelas palavras bonitas, mas meu filho, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tanto tempo, tantos anos, você nunca transgrediu teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda, né, com meretrizes,
Mas o rapaz tinha sofrido uma metanoia. E precisava aqui de duas metanoias. A metanoia do rapaz, que ele sofreu a metanoia, queridos. Que esse rapaz somos nós, né? Esse que sofreu a metanoia somos nós, que nós estávamos longe de Cristo. O Pai representa Deus, né? O Pai representa Deus. É, o, as, o que estava, o irmão mais novo, representa nós que corremos. E a única vez que o Pai corre, né? E a única vez que diz que Deus corre na Bíblia. E aí você vê que há uma confissão dele, e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, veste, põe-lhe um anel na mão e alparca nos pés. Ou seja, há uma metanoia aí. Você percebe que há uma metanoia. Porque, queridos, também o filho, ele fez por onde? Ele fez por onde? Então, queridos, você precisa entender que quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E havia dois desviados aqui. O primeiro desviado estava dentro da casa do Pai. O segundo desviado estava fora da casa do Pai. Né? Estava fora da casa do Pai. E Deus trabalha, queridos. Deus trabalha aonde nós precisamos ser trabalhados. Deus opera onde nós precisamos de operação. Né? E é interessante que o pai não passou a mão no pecado dele. Pelo contrário, você não vai ver o pai passando a mão pelo pecado dele. Pelo contrário, houve confissão e arrependimento, houve metanoia. Houve metanoia. Houve uma transformação, houve mudança de atitude da parte do irmão. Né? Porque o irmão transgredor, o irmão também não foi flor que cheira, diga de passagem. Quebrou várias leis, mas a essência o irmão conduziu. A essência o irmão fez. Então o pai recebeu aquele irmão, porque houve arrependimento, meu querido. No versículo 21 fala sobre tudo isso, né? Então, queridos, interessante que nós devemos observar esse detalhe. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Deus não ama o pecado, Deus não tolera o pecado, mas ama o pecador. E quando há arrependimento e confissão, a verdade é que Deus ele transforma a vida das pessoas. Quando há arrependimento e confissão, Deus muda a história das pessoas. Quando há arrependimento e confissão, Deus traz vida para as pessoas. O que não pode, queridos, é as pessoas estarem do jeito que está. Por exemplo, Mateus, Mateus ele foi um dessas pessoas. Né? Mateus ele foi um cobrador de impostos, um atual coletor, né? Auditor fiscal. E para Jesus abrir a boca para dizer algo que você pode escrever 1000 vezes. Jesus falou: hoje mesmo chegou salvação nessa casa. Bartimeu, a Bíblia fala que Bartimeu largou a capa e seguia Jesus estrada fora. Então, queridos, perceba que Jesus, ele trabalha, né, com o coração. Poderia também ser inverso, aquele filho ser o filho dentro de casa ser convertido, né, arrepender-se, e o velho e o outro não gostar. Não é questão de lugar, querido, é questão de essência. É questão de essência. Quem é você diante de Deus? Deus conhece o seu coração. A Bíblia diz que Deus conhece a palavra em nossa boca antes de nós proferirmos. A Bíblia fala que Deus conhece a palavra em nossas bocas antes de nós falarmos. Então, a questão não é que você é. A questão é, né, a questão não é o que você fez. A questão é o que você faz. Ou você fez no sentido de metanoia. Mudança de atitude. Aquele homem estava perto do Pai, mas longe do Espírito. Ele estava perto do Pai, mas longe do Espírito. Querido, tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas estão longe de Deus. Tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas estão longe do caminho do Senhor. Né? Tem pessoas que, queridos, eu fico hoje chocado com
o povo evangélico a apostasia no meio do povo de Deus. Pessoas dentro da igreja para ter um relacionamento com o Pai, para ter um relacionamento com o Espírito Santo, mas as pessoas ignoram esse relacionamento com o Espírito Santo. As pessoas ignoram esse relacionamento com Deus. As pessoas ignoram uma vida com Deus. E você vai ver cristão de tudo que é sorte, querido. Pior que a igreja de Coríntios. Coríntios só tem um nome bonito que é Coríntias, né? Mas a igreja de Coríntios era uma igreja cosmopolita, ou seja, era uma São Paulo, Nova York, e os cristãos vieram de lá, mas não ficaram como estavam, queridos. Todos os cristãos de Coríntios foram tratados, e o apóstolo Paulo foi usado fortemente pelo Espírito Santo para tratar. Mas você vê hoje que a igreja ela está se acomodando ao mundo. Né? Hoje em dia é crente gay, é crente travesti, é crente, não tem a metanoia. Não tem a metanoia. As pessoas não descobrem a paternidade, a intimidade com Deus, não tem a metanoia. Hoje em dia as igrejas, ela adaptam-se ao pecado. Hoje tem teólogos, queridos, que falam que homossexualismo é bíblico. Hoje tem teólogos, queridos, do inferno, vindo do inferno, que falam um monte de heresias. Eu gosto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, o homem herege, o contencioso, o iracundo. O apóstolo Paulo fala o seguinte, Tito falou, vem cá, Tito, vou explicar a você, vem cá, sente aí. O homem herege, o homem contencioso, o homem iracundo, depois de uma ou outra admoestação, é vital. Queridos, o apóstolo Paulo não falou isso de brincadeira. O homem contencioso, o homem herege, depois de uma e outra admoestação, é vital. Eu amo o apóstolo Paulo. Amo o apóstolo Paulo. Porque que eles precisam ter mudança de atitude. Porque se você abrir e falar assim, anda com sábios, será sábio. Anda com tolo, será tolo. Aquele filho mais velho, estava tolo, agindo como um tolo. Porque não foi um homem sábio, não foi um homem cheio da sabedoria de Deus. E hoje, como eu falei, queridos, hoje você vê teólogos de tudo que é espécie. Você vê teólogos defendendo absurdos. Absurdos. Tem teólogo sério? Sério. Tem teólogos, queridos, eu posso falar aqui de 100 teólogos e outra coisa, de denominações diferentes. De pentecostal, neopentecostal. Falo de teólogos aqui tradicionais, anglicanos. O que é bom, retenho tudo. Porque nós somos, queridos, uma soma de encontros. Nós somos uma soma de encontros. Né? Graças a Deus eu nasci no evangélico, tenho graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. E eu sempre tive essa metanoia de ter esse relacionamento com o Espírito Santo. E uma coisa que eu aprendo é o seguinte com os teólogos é o seguinte, sempre todos os maiores teólogos do mundo, de algum momento eu já tive uma oportunidade de ouvir uma palavra de sabedoria, acompanhar algo e tal. Mas o que ocorre é o seguinte, queridos, que a essência é a palavra, examinar tudo e reter que é o bem. Hoje em dia nós vivemos nesse boom de live que as pessoas estão fazendo, live para cima, live para baixo. Isso é muito bom, queridos. Isso é muito bom. Eu seleciono aquelas pessoas que eu vou ouvir. Eu me sento para ouvir as pessoas que vão trazer conteúdo para mim, vai edificar minha fé. Agora você vai ver um ou outro, agora também é exceção. É exceção. Porque, queridos, a própria igreja expele. Igreja é um organismo vivo e verdadeiro. A igreja é um organismo vivo e verdadeiro. Quando alguém se acende para falar besteira, Deus levanta os apologetas que vai combater. Deus levanta os apologetas que vai combater. Agora, se o cara pega doutrina, né? Doutrina, problema dele. Uma doutrina que não vai ferir a Bíblia, é problema dele. Ele pode pegar à vontade. Gente, eu sou bem resolvido. Até igreja que não pode. Eu estava aconselhando um irmão, amigo meu, que
falou, pastor, eu estou aqui preocupado porque minha igreja não pode usar calça, e eu gosto de usar, eu não pode usar bermuda, eu gosto de usar calça, minha igreja só anda de camisa de manga comprida, eu gosto de usar camiseta. Eu falei, meu irmão, fique livre, vá para onde se sente livre. Vá para onde se sente livre. Deus te chamou para você ser livre. Eles não estão errados, não. Por exemplo, você vê uma igreja, vamos disciplinar a matéria. Vamos disciplinar a matéria. Você vê uma igreja que as pessoas elas estão anda de paletó e gravata no sol de meio-dia. Meu amigo, é o sistema da igreja. Você vai se você quiser. Está pregando Jesus? Prega Jesus lá. Jesus exaltado lá. Meu amigo, você vai se você quiser. Acabou. Você vai se você quiser. Jesus está sendo exaltado, Jesus está sendo glorificado. Se eles estiverem combatendo os dogmas da palavra, aí é outro papo. Mas Jesus está sendo exaltado, você vai lá para se você quiser, querido. Fica quem quiser. Fica lá quem quiser, acabou. Ah, porque eu vejo gente, é porque tal igreja, meu amigo, eu não vejo problema nenhum. Também, por exemplo, como a Bola de Neve, não vejo problema nenhum com o povo da Bola de Neve. É a igreja que eu respeito, eu mesmo não condiz comigo no sentido de doutrina. Dogmas, sim. A igreja Bola de Neve é um sentido de dogmas, mas doutrina, para mim, não quer dizer nada. A Bola de Neve. Ah, porque lá tem o povo vai de bermuda, porque lá o povo vai como quer. Problema deles. A questão é a essência. Agora, para mim, não dá. Para mim não dá. Agora é a igreja de Deus. Os caras ganham almas. Os caras vão em cada buraco que talvez um pastor de uma igreja tradicional, renovada, ou qualquer outra igreja não vai. Entendeu? Então, queridos, vamos parar com isso, que nós somos parte de um só corpo. Nós fazemos parte de um só corpo. E quem nasce da carne é carne, e quem nasce do espírito é espírito. Quem nasce da carne é carne, e quem nasce do espírito é espírito. Né? Por isso nós devemos estar, queridos, cientes. A Bíblia fala que nasce da carne é carne, e que nasce do espírito é espírito. Se se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A princípio de conversa. Então, aquele filho mais novo foi liberto. Porque o pai, é a primeira vez que você vê o pai correndo na Bíblia, que é quando o pai do filho corre para abraçar o filho. E Deus ele procura os filhos. Deus quer que os filhos tenham relacionamento com ele. Relacionamento de pai com filho. Relacionamento, queridos. Às vezes, um pai, né, ele corrige o filho, e o filho faz alguma malcriação normal de menino e tal. Mas quando o filho abre um sorriso, vai para o pai ele se derrete todo. Então, queridos, e Deus é assim. Que Deus é assim. E claro, queridos, que há um princípio muito grande de mudança de vida, de estética de vida, de metanoia. Porque Deus não vai colocar algo na sua mão para você fazer sem que você tenha princípios, valores. Não, não. Então nós devemos estar o seguinte, ver a condição do filho pródigo, ver a condição do filho que estava dentro de casa, porque o filho que estava dentro de casa, ele não tinha relacionamento com o pai, ele não sofreu metanoia, ele não era uma pessoa, ele estava desviado, ele estava desviado dentro da igreja. Ele estava desviado dentro da igreja. Porque, queridos, nós podemos nos desviar dentro da igreja. Que Deus nos livre e guarde. Que Deus tenha misericórdia e compaixão de nós. Nós podemos nos acomodar dentro, com o mundo, como falei aqui, dentro da igreja. Hoje em dia, a apostasia, queridos, no mundo é terrível. A apostasia dentro do mundo perpassa todos os gibis. A apostasia dentro da igreja é terrível. A apostasia, tolerância do pecado, né?
O pecado ele destrói o homem, o pecado afasta o homem de Deus, o pecado pode ser fatal. E a igreja ela tem que ser amar o pecador, mas não amar o pecado. A igreja ela tem que amar o pecador, mas não amar o pecado. Porque quem ama o pecado, queridos, faz-se inimigo de Deus. Quem ama o pecado, quem tolera o pecado, quem defende o pecado, faz inimigo de Deus. E aqui é a base da doutrina. Você vai ver uma igreja como é sadia, a igreja sadia, como ela se relaciona com o pecado. Se ela tolera pecado, se ela coberta pecado, aí você vai ver a igreja sadia. Agora, se a igreja, por exemplo, às vezes eu passo na rua em Feira de Santana, eu vejo aquelas irmãs de coque, com aquele grupo de irmãos, tudo de branco e tal. Queridos, não está dizendo nada. É de Deus? A princípio, sim. Porque quem vai dizer que é de Deus ou não é o próprio Deus e o fruto deles. Agora, é uma escolha deles. É uma escolha deles. Então devemos respeitar as escolhas das pessoas. Amém, meu querido? Então que Deus abençoe, né, o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Nós vamos falar, querido, desses dias muito fortes sobre apostasia. A apostasia da fé. E que possamos ser impactados, queridos, com a palavra de Deus. Que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Que possamos ser cheios da unção de Deus e ter um relacionamento com Deus, que é isso que Deus quer. Deus quer que nós possamos ter relacionamento como filhos amados de Deus. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e seu coração. E não se esqueça, Deus nunca preparou uma derrota para você. Amém.